Bem-vindos! Está começando o AcatijuCast, esse novo empreendimento onde trabalhamos muito aqui da empresa Acatiju. Para quem não conhece a empresa Acatiju, é uma empresa familiar onde nós resolvemos aqui fazer um podcast para te direcionar aquilo que realmente é uma empresa familiar, é uma empresa onde queremos agregar para a sua vida alguns princípios, algumas coisas que vão agregar, assim como nossa empresa, para a empresa de vocês também. E para começar aqui, eu queria poder apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Júnior Barros. Eu também tenho um podcast que eu já venho fazendo há muito tempo, que é o Coaching Cast. E eu gostaria de passar para vocês aqui essa dinâmica também de empresas. Aqui a gente vai trazer pessoas muito especialistas na parte empresarial, com ênfase em falar sobre o assunto em específico. Vamos trazer pessoas aqui para falar sobre a história da empresa. Então, vamos falar um pouquinho aqui. E para começar, eu queria apresentar aqui uma pessoa que vai fazer parte do AcatijuCast como apresentadora, que é a Karen Barros. Karen, seja bem-vinda ao AcatijuCast. Muito obrigada pela apresentação. Eu sou a Karen, a irmã do Júnior, e nós dois somos os sucessores da Acatiju. A Acatiju é uma empresa de saneamento ambiental e de controle de pragas que foi fundada há mais de 34 anos pelos nossos pais. E nós temos uma bagagem para contar para vocês de história, de vida, de família e de vida empresarial, que não é fácil para ninguém, mas é possível para todos que têm fé e têm resiliência e perseverança de correr atrás e dar uma vida melhor para sua família, para os seus funcionários e fazer a diferença na sociedade. Hoje a gente vai começar com 2 convidados especiais e essenciais na história da Acatiju. Tanto o Agnaldo como a Kátia, que são nossos pais, Exato. Eles são os fundadores e sem eles nada disso existiria. Então eu queria apresentar para vocês a Kátia, minha mãe, e o Agnaldo, meu pai. Só para trazer também aqui que a história deles são impactantes. Para você que está aí, o Agnaldo, que é o meu pai, a Kátia, eles começaram a história deles há mais ou menos 30 anos atrás. Então, eles têm muita bagagem para falar sobre um pouco sobre a história deles e a história de empreendedorismo durante esses 30 anos. Então, mãe, pai, Kátia e Agnaldo, seja bem-vindo ao AcatijuCast. Boa tarde. Obrigada, boa tudo tarde. Bem? Vamos lá. Vamos começar contando a origem da Acatiju. Hoje a gente quer saber como vocês começaram a Acatiju, qual foi o estalo, qual foi a necessidade que fizeram vocês começar com a Acatiju. Então, a Acatiju foi uma empresa que começou vendendo material de limpeza. Eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar por conta e eu comprei uma perua e coloquei na rua e fui trabalhar vendendo produto de limpeza e comecei a pegar vários clientes, trabalhando com escola do estado, vendendo os produtos para as escolas. E a Kátia, ela era do lar, ficava em casa, por enquanto, me ajudando ali a montar os produtos, a embalar os produtos para a gente fazer as entregas. E com o tempo, a gente foi melhorando, graças a Deus, e aí eu tive uma outra ideia que era entrar no ramo de saneamento, que seria o ramo de desentupimento e controle de pragas. E aí eu fomos evoluindo ali e após isso a Kátia acabou assumindo a responsabilidade do caminhãozinho, da Kombi para trabalhar, né? No caso, nós iniciamos com o material de limpeza, depois veio o controle de pragas, né? Quer dizer, era um controle de pragas, uma bomba, né? Isso. E fazíamos o serviço, né? Você fazia o serviço. Vocês têm uma história muito legal do primeiro serviço de desentupimento. Então, daí o que aconteceu? Como uma coisa leva a outra,
com a dedetização, você conheceu o desentupimento, sim, né? Sim. E um primeiro serviço que teve uma oportunidade foi um parceiro seu que fazia o serviço, né, de desentupimento. Você o chamou, ele fez o serviço no cliente que você indicou e você deu um estalo, né? Deu um que estalo. Seria ramo bom. Na verdade, eu fiquei observando como que ele trabalhava e como ele fazia a venda, né, daquele serviço, porque eu não tinha experiência nenhuma, né? E eu arrumei um cliente para fazer um desentupimento na casa dele e eu chamei ele para ele ir comigo lá para ele fazer essa venda. E chegando lá, ele fez a venda e com meia dúzia de palavras eu já entendi como que era a venda do serviço. E dali para frente eu comecei a fazer as minhas próprias vendas. E lembrando que lá nos anos 90, né? 90, 91, 92, 90. Nós não tínhamos telefone. Telefone era acesso para poucos. Isso. E no caso, a minha sogra, sua mãe, né? Isso. Tinha o telefone e nós morávamos na mesma rua que a avó de vocês. E nós anunciamos, o anúncio era daquele número, e eu, como era do lar, eu ficava em casa fazendo os serviços, né, de casa, cuidando de vocês, crianças. E quando ligavam, a minha sogra me chamava para subir correndo a rua para atender o telefone, que eram os clientes ligando. Isso. E eu fazia o atendimento, fechava, né, o orçamento no local e ia até o Agnaldo, que estava na rua vendendo os materiais de limpeza. Trocava, né? Eu ia com o carro montado, daí trocava, ele pegava o carro, ia fazer o serviço de desentupimento, eu tocava o material de limpeza até ele voltar e trocarmos de novo. Eu lembro que vocês contam que compraram a máquina e no primeiro serviço vocês pagaram a máquina e meu pai falou, descobri a galinha dos ovos de ouro. Sim, foi isso mesmo. Após, né, o primeiro serviço com o parceiro, o Agnaldo falou, vamos comprar uma máquina. Na época, pra gente era um dinheiro, um investimento alto, né, pra gente. Tipo assim, compramos uma máquina de R$1.500. No primeiro serviço eu vendi por R$3.000, pagou a máquina e ainda sobrou R$1.500. R$1.500. Aí eu pensei comigo mesmo, achei uma mina de ouro, daqui pra frente é isso que eu vou fazer na minha vida. Sim. E hoje eu tô até hoje aí tocando e foi dessa forma, daí os atendimentos eram feitos dessa forma, eu atendendo o telefone, aparecia o serviço, ia, trocava de carro, tocava o material de limpeza, seu pai ia fazer o serviço e voltava. E eu lembro, né, que a gente era praticamente nessa época, era 80% a parte de material de limpeza, 20% a parte da dedetização, do desentupimento. Sim. E a partir daquele momento ali, quando o meu pai, o pai, começou a entender aonde estava a oportunidade de mudar de vida, alavancar a vida, de trazer novos resultados para a nossa vida, foi aonde que começou a mudar muita coisa, porque ao mesmo tempo, quando começamos na parte de trabalhar com material de limpeza, trabalhando na rua, vendendo produto de limpeza, vendendo Cândida, eu tenho certeza que você que está assistindo nós aí no Acatiju Cast, vocês já viram muitas vezes na rua de vocês, principalmente nos anos 90, 2000, até 2010, hoje ainda existe muito. Caminhões de produtos de limpeza, da pessoa ir lá, bater na porta e falar, olha a Cândida, olha a Cândida. Isso era naquela época, existia muitas pessoas que trabalhavam com isso para sustentar a sua família, para ter um entendimento do que poderia trazer para sua família. E a nossa jornada de desenvolvimento, de trabalho, começou ali. Meu pai, nos anos 90, ele falou aqui que ele comprou uma perua e montou esse negócio para vender produto de limpeza. E esse negócio, ele praticamente
eu acredito que ele foi mais ou menos até uns 2010, né? Se eu não estiver enganado. Não, Um pouquinho mais. Foi mais, até 2015. 2015 a gente abriu a nova empresa que foi a Catiju. Isso, Exato. Daí em 2015 foi quando o seu pai, a gente abriu um pequeno escritório no fundo da nossa casa. Exato. Nisso nós já havíamos mudado da onde a gente morava, estávamos morando em outro local, fizemos um pequeno escritório no fundo da residência. E ali ele chamou uma pessoa para cuidar do escritório, porque eu falei no momento que eu não queria sair da rua, que eu gostava de trabalhar na rua. É isso mesmo. Então ele me chamou, eu falei, não, me deixa na rua, vai tocando aí, quando eu chegar eu ajudo, mas eu quero ficar na rua com as minhas clientes. Bateu o pé, hein? Bateu o pé. E para quem Eu não queria ficar dentro do escritório. Eu queria fazer uma pergunta. No empreendedorismo, quem foi que te incentivou a entrar no empreendedorismo? Porque a gente sabe que no começo você recebeu alguns nãos, né? Algumas pessoas não te apoiaram, mas quem foi que te incentivou a começar com o empreendedorismo? Olha, empreender é uma coisa muito séria, né? A gente tem que ter muita calma e cautela. E muitas das vezes a gente tem que empreender da forma mais correta do mundo. E tem que ter calma. Se você for fazer empreender de qualquer jeito, você não vai. Você tem que ter calma, cautela, porque o momento exato vai chegar. Mas qual é a característica principal para você ter ido por esse meio? Foi a necessidade. Vem precisa, necessidade, né? há muita necessidade. Tinha que dar um jeito de buscar algum Porque objeto. naquele momento você tinha sido demitido, né? Sim, eu trabalhava. Eu trabalhava Você era funcionário. Eu era funcionário numa empresa e eu fui demitido. E eu E- tinha 2 filhos pequenos. Não, na Era só o Era Júnior. só o Júnior Era só o na Júnior. época. Eu tinha um filho, tanto é que a empresa se chama Catiju, É né? isso que eu ia perguntar. ela se Muitos chama clientes Catiju. nossos sempre perguntam por que é o nome da Catiju. Então eu queria perguntar para vocês contar aqui para o público a origem do nome Acatiju. Então, a origem é Aguinaldo, Kátia e Júnior, né? Nós juntamos as junções, né? E chegamos nesse nome, né? E também Na tem uma outra época não tinha característica, Karen né? ainda. A Karen E também tem tinha uma outra Karen. característica que as pessoas olham, mas por que também o pato? Ah, o pato. Qual que é o motivo do pato? O pato é o seguinte, eu desde criança eu tenho um apelido de pato, né? Eu tenho um apelido de pato e eu não gostava muito desse apelido. Eu não gostava muito. Mas aí eu tive que abraçar, né? Eu tive que abraçar o pato e hoje eu tenho o maior orgulho de ter um apelido de pato. Você percebe o quanto que às vezes é uma coisa que a gente não gosta, vira um símbolo nosso e acaba virando realmente um poder na sua mão, onde... Não, uma coisa que de repente deprimia ele chorava enquanto criança, moleque, né? criança, hoje é símbolo de orgulho, Exato. né? Então como é transformador. Exato. E isso é maravilhoso, E essa né? coisa da junção dos nomes, como vocês falaram, né? Independente se é Acatiju, né? Que é Aguinaldo, Kátia, Júnior, o Pato, se você colocar todo o símbolo, todos nós temos a inicial, independente, na época que a Karen não existia ainda, Sim. quando ela existiu, a junção do nome tem a ver com a Karen também. Sim. Não, eu falo que hoje A de Aguinaldo, K de Karen, T de Kátia e Ju de Júnior. Exato. Então ficou um pouquinho de cada um. E essa é a essência da nossa empresa. A nossa empresa é uma empresa familiar, que é desafiador, mas ao mesmo tempo é inspirador. Porque a gente tem 2 pessoas na nossa frente que eles não tinham nada. Nem experiência no ramo, nem dinheiro, nem recurso. A única coisa que eles tinham era coragem e vontade de dar uma vida melhor para os filhos. E fé. E muita Muita fé, fé. porque é impossível empreender sem fé. Então, isso talvez seja um recado para você que está começando. Todo começo é difícil. Por isso, eu queria perguntar aqui para os fundadores, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram na Catiju? No começo da Catiju, principalmente.
Primeiramente foi a estruturação mesmo, né? Por conta do ramo, são várias exigências, né? Que tem de documentação, de licenças, de tudo. Então, a primeira coisa foi estruturar a Catiju para que, né, tivesse todas esses fundamentos para trabalhar nesse ramo. Então foi o primeiro grande desafio. Para você, qual foi o maior desafio? Também, né? Momentos que já pensei até em desistir naquele tempo atrás, né? Naquele momento de dificuldade, muita burocracia, sempre ouvindo não dá. Até o dia que eu virei para um colega, era até vendedor de produto, e falei, eu vou parar no ramo de controle de pragas, porque é muita burocracia, eu vou desistir, não aguento mais. E ele me perguntou se eu era de açúcar, que qualquer chuvinha eu me derretia. E aquilo me deu uma força tão grande, que eu falei, não vou desistir. E hoje eu estou aqui. O desafio também quando nós tínhamos lá atrás o escritório no fundo do nosso imóvel, foi o desafio de ir para um local somente da Catiju. Na ocasião, na ocasião nós alugamos, né, o imóvel, né, que é onde é a sede da Catiju até hoje. Alugamos o imóvel para 36 meses de locação. E Deus abençoou e tudo conspirou, né? Com 30 meses... A gente compramos o prédio. O proprietário falou que tinha interesse em vender, que se nós não ficássemos, iria ser para outra pessoa. E nós embarcamos, fizemos, né, financiamento E hoje nós temos nossa sede própria. E conseguimos ficar. Conseguimos. E você percebe, né, o quanto é muito significativo isso, né? Porque você imagina 30 anos de existência da empresa Catiju. E as pessoas às vezes olham e muitas pessoas daí falam, nossa, foi sorte de vocês terem conseguido tudo isso. Vocês não têm noção o quanto essa palavra acaba sendo maldição na sua vida. Nunca foi sorte, sempre foi Deus que nos abençoou, que mostrou o caminho do que realmente era a nossa vida. Porque eu falo muito que a nossa empresa, ela não é uma empresa comum, uma empresa que está aqui só para ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Muito pelo contrário. A Catiju hoje é uma empresa que ela tem um legado, ela tem um propósito com Deus. Nós falamos muito que toda empresa que tem um propósito com Deus, onde ela faz de uma forma onde leva a palavra de Deus, onde todas as pessoas que estão ali são pessoas com pensamentos de crescimento, pessoas com pensamento para cima, com que Deus está ali para nos abençoar, para que os nossos colaboradores que estão ali na empresa também sejam abençoados. Para vocês terem ideia, hoje a Catiju tem mais de 30 funcionários. E se nós falarmos, né, durante esses 30 anos, quantas pessoas passaram pela nossa vida? Quantos funcionários passaram pela nossa vida? Olha, eu posso falar que passou mais de 300, 500 funcionários. E quantas pessoas que passaram e até hoje agradece por ter entrado na nossa empresa e ter outro rumo, e ter outros pensamentos, ter outra oportunidade de vida, de crescimento, né? Eu trago um exemplo aqui de um ex-funcionário que trabalhava na época com a gente, vendendo produtos de limpeza, onde hoje ele é enfermeiro, hoje ele é bombeiro. Então, quando você percebe assim que as pessoas que entram na nossa vida, entraram na nossa empresa, foram impactadas, tiveram mudanças de vida, isso só mostra o quanto Deus ele capacita cada um de nós para que a gente tenha pensamento, tenha realmente um legado para que daqui para frente, você que está aí também na empresa que você está construindo hoje,
No empreendedorismo que você está começando hoje, você tenha esse entendimento que empresa é feita de pessoas e você precisa cuidar das pessoas. Sim. Quando você cuida das pessoas, tudo acontece à sua volta. Para você ter ideia, esse funcionário é o Júnior. Exato. O apelido dele, eu chamava ele de doidinho, porque ele era meio atrapalhado, meio doidinho mesmo, sabe? E esse menino aí, toda vez que a gente posta alguma coisa nas redes sociais, ele manda um recado para mim e fala, cara, vocês não têm ideia o que vocês foram na minha vida. Ele era um cara problemático, usuário, bebia muito e hoje ele é enfermeiro. Eu tenho um orgulho de falar, ele é enfermeiro, ele já fez curso de bombeiro, sabe? É um cara assim que eu tenho no meu coração e é para sempre, porque ele tem o maior carinho pela minha família, entendeu? Esse aí eu já puxei as orelhas dele que nem mãe muitas vezes. Ele era terrível. Muitas vezes. Por ser uma empresa familiar, os nossos funcionários, eles acabam sendo também parte da família. Então, o Júnior estava falando de sorte e esse fim de semana eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante. O Cacá Diniz, ele falou que sorte é o nome que vagabundo dá para aquilo que ele não constrói, que ele não consegue construir. E eu achei forte até, né? Mas é real. Porque eu não acredito em sorte. A pessoa, para dar sorte, ela tem que estar pronta quando a oportunidade aparece. Muitas vezes as pessoas vê a pessoa ali construindo alguma coisa, mas ninguém imagina quantas noites de sono, preocupação, estresse. Nada vem fácil nessa vida. A Catiju, hoje, ela é uma empresa realmente que ela tem um propósito maior. Além do fato da gente prestar um serviço de qualidade com excelência, a gente tem um ótimo relacionamento com os nossos clientes. O princípio principal nosso é verdade, honestidade, e isso é algo que eu me orgulho muito. E realmente, Deus, ele só abençoa algo quando aquilo é além de nós. Hoje a Catiju, ela não é mais só sobre a minha família. Hoje são 30 famílias que também dependem, né, dos recursos. E assim, além disso, hoje a gente achou um propósito maior para nossa empresa. A gente acredita que quando Deus ele nos abençoa, é para que a gente abençoe outras pessoas. E hoje existe uma experiência do cliente que a gente usa hoje para evangelizar. Porque a gente acredita que uma empresa ela é um ministério para a gente acessar outras pessoas. A partir do momento que a gente está tendo a oportunidade de entrar na casa de alguém, a gente quer lembrar que essa pessoa, ela tem um Deus que ama muito ela. A gente não sabe qual situação a gente encontra o próximo. Às vezes ela precisa ser lembrada que ela é amada, que ela foi desejada por Deus e que ela tem um propósito maior. Não importa o que está acontecendo naquele momento. E esse é o objetivo principal nosso hoje. É servir com qualidade, honestidade e um serviço com carinho. A pessoa, todos sentem. Nossos clientes, eles falam que hoje no mercado tem muitas empresas com péssimas qualidades. E eu me orgulho da nossa trajetória, porque tudo que a gente faz com excelência. A gente entrega o nosso melhor e a gente está sempre à disposição do cliente para a gente melhorar. A gente gosta de ouvir feedback do cliente. E a gente se orgulha muito. A gente tem muitos clientes hoje que são nossos amigos, né? Tem cliente que vai na nossa casa e é uma trajetória mesmo. Geralmente, quando um cliente ele vira cliente da Catiju, ele acaba fazendo parte da nossa vida. Assim como os funcionários, que nem meu pai, minha mãe, meu irmão comentou desse funcionário Júnior. E como ele, tem outros. Tem vários, né? A maioria que saiu da nossa vida, eles são gratos por ter passado. De alguma forma, a gente deixou uma semente. Deixa eu falar uma coisa aqui. A palavra sorte, que foi comentado lá, que foi sorte que ele teve. Mas ninguém viu quantas madrugadas eu estava aplicando veneno em padaria e etc. Vários serviços. De sair sangue do nariz e ninguém vê. Quantas vezes eu entrei numa caixa de esgoto para desentupir um cano para resolver o problema do cliente. Isso ninguém vê. Aí vira para você quando você compra um carro melhor e fala, é sorte? Não é sorte. O cara que fala isso que é sorte é porque ele não tem capacidade nenhuma. E isso aí eu escutei de várias pessoas, até de pessoas bem próximas da gente. Mas isso que eu falo, isso não é sobre nós, é sobre elas, né? A gente fala muito assim que quando a gente está alinhado com o nosso propósito, quando a gente está alinhado com aquilo
com aquilo que a gente realmente tá, pessoas vão sair, pessoas vão chegar, novas vão agregar e automaticamente isso vai trazer para nossa vida a oportunidade de crescimento. Porque é isso que acontece, porque pessoas saem para outras chegarem e automaticamente você crescer. E o legado da nossa empresa é esse realmente. Na sala da minha mãe, né, lá tem essa frase: nunca foi sorte, sempre foi Deus. E é realmente isso. Eu acredito que quando você coloca na sua empresa, no seu ministério, onde ali tem a oportunidade de você trazer esses conceitos, é totalmente diferente, sabe? Você realmente vê que as pessoas, elas ficam muito felizes por trabalhar. Como eu falei, quantas pessoas já entraram na nossa vida, quantas pessoas já estiveram trabalhando com a gente e vimos assim o quanto de pessoas saíram gratas pela oportunidade de ter passado para nossa família. E eu falo muito que nós 4 aqui, né, estamos em prol da empresa, trabalhamos juntos, vivemos juntos, né, praticamente 90% do dia, né? E eu queria perguntar para vocês como né, trabalhar, o desafio de trabalhar em família. É muito grande, grande. Tem a hora que é um desafio. É um desafio. É um desafio grande. Você tem que dosar, né? Tem que dosar as palavras, você tem que ter calma, você tem que... não dá para tratar assim. Às vezes você pega até mais no pé do que no próprio funcionário, porque você tem que cobrar eles, deles que vai ver se eles que têm que aprender a tomar conta daquilo que futuramente eles vão tomar conta definitivamente. Sim, eu acredito que o que fez dar certo é porque se você olhar o pai e a mãe, a gente vê virtudes complementares. Meu pai, ele é muito corajoso e sem a coragem dele a gente não tinha nem chegado onde a gente tá, porque quantas vezes a gente teve medo? Vamos pegar o contrato do metrô, por exemplo. A gente atua hoje no contrato do metrô há mais de 6 anos já, e quando a gente viu o edital, eu falei, meu Deus, será que a gente dá conta? Vai dar, vamos pra cima. E quantas vezes foi o vamos pra cima dele que fez a gente avançar? Talvez se ele não tivesse essa coragem, a gente não tinha crescido como a gente cresceu hoje. Mas também temos, no outro lado da balança, a minha mãe, que é a prudência. Quantas vezes ela sentou e falou, calma, vamos com calma, vamos pensar. Então, eu acredito que as virtudes deles são complementares. Não só como um casal, mas também como empreendedores e sócios. Eles sempre tiveram essa balança. Porque, às vezes, muita coragem pode fazer a gente errar, muita prudência pode fazer a gente ficar paralisado. Então, precisa... ter o equilíbrio sobre as duas virtudes para que dessa forma a gente consiga progredir, né? Porque eu não acredito que exista um crescimento sem essas duas virtudes. E assim, humildade para sentar, um ouvir o outro e crescer, né? Porque a vida é cíclica e os momentos são cíclicos. E foi o que a gente estava conversando. A gente passou por várias fases da empresa, várias fases que a gente teve que se reinventar. Por muito tempo a gente trabalhava com escola. Tinha uma época que a gente trabalhava com mais de 200 escolas, prestando tanto serviços de manutenção, como serviço de controle de pragas, vendia material, a gente fazia de tudo, né? Eu lembro que a gente ia para 25, era uma loucura. Não tinha Mercado Livre naquela época. Não tinha. E aí chegou um momento que o governo cortou as verbas e aí a gente teve que mudar, se reinventar. E naquele período... a gente comprou nosso primeiro caminhão de hidrovácuo. Só medir uma casa. E eu tinha acabado de sair da faculdade de veterinária. E aí eu fiz um curso de licitações. E a gente começou a trabalhar com processo licitatório. Que foi uma experiência nova, né? Foi uma virada de chave, e assim, né? toda vez que fechava uma porta, outra se abria. Então, assim, em todo tempo teve a provisão de Deus. Todo tempo tem a provisão de Deus. Às vezes Deus fecha uma porta pra gente e a gente pensa, meu Deus, e agora? Mas às vezes a gente precisa daquele momento, porque se Deus não fechar aquela porta, a gente não vai pra próxima. Então a gente precisa se mover, porque a próxima porta é sempre maior do que a que ficou pra trás, né? Então eu acredito que é sobre isso. A gente tem que ter fé no que há por vir. E a gente, assim, eu acho que o nosso maior desafio hoje como família é profissionalizar. Porque empresa familiar, muitas vezes, a gente acaba pecando em algumas coisas, né? Sim, porque é necessário a profissionalização, é necessário entender que dentro de uma empresa
por mais que sejamos família, cada um tem uma função, tem que ter processos, cada um né? tem que existir processos. E dessa forma a gente avança, né? A gente aprende todo dia. Acho que a característica principal nessa situação, a gente precisa ter muita humildade para aprender, se colocar à disposição de ouvir quem já chegou lá. Então é esse o nosso coragem. foco. Se não tiver coragem, se não tiver coragem de encarar a realidade, de tentar, de falar, não, eu vou, tem que dar certo, vai dar certo. E há a possibilidade de não dar certo também, só que você tem que tentar. Para amanhã ou depois você falar assim, pô, eu não tentei, eu não fui, pô, eu poderia ter dado certo. Não, tenta, vai à luta e tenta mesmo, não desanime nunca. Você pode até não dar certo, mas você pelo menos tentou. Essa é a palavra. E analisando, acho que assim, mesmo com a coragem, a gente tem que antes analisar os prós e os contras e saber no que está entrando. Sim. Que pode dar errado, sim. Mas a gente tem Quantas a ciência vezes também. a gente já errou também, né? Só que a gente só aprendeu errando. Chegou um momento da nossa vida que a gente participava de licitação e a gente acabava precificando mal e assim, tem coisas que elas precisam ser calculadas, né? Pra gente não ter acabou erro. na época ganhando as licitações a qualquer preço. E isso não tem como, porque uma empresa ela não se sustenta sem lucro, né? Não, você não pode pagar para trabalhar, você tem que ganhar. Então, foi quando a gente não existe empatar. Você tem que ganhar alguma coisa, não é possível. A gente reviu muita coisa, né? Alguns contratos que a gente tinha na época e fomos tirando, né? E foi aí que a gente conseguiu ir se mantendo. E mesmo por conta de todas o que aconteceu, né, no país, recessão, pandemia, tudo. Então, sempre tem alguma coisa pro empreendedor, né, pro empresário, que impacta. E eu quero trazer também um pouquinho aqui, né, que a gente falou um pouco da nossa história, tudo, né, e como nós, empresa familiar, sempre, principalmente eu, meus pais, a Karen, eu e a Karen, a gente não teve oportunidade de trabalhar fora. Então sempre fizemos parte da nossa família, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. E eu relembrando aqui, né, eu lembro de quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, também com meus pais vendendo produto de limpeza na rua. E eu lembro que era uma fase assim que, como eles comentaram aqui, né, tinha essa nuance desse equilíbrio entre a parte de trabalhar com a empresa, a Catiju, e também com a parte a parte do caminhão, onde a gente vendia produto de limpeza. E eu lembro que era essa dinâmica. E para vocês terem ideia, né, nessa época, eles também me deram essa responsabilidade, né, de trabalhar no caminhão. Então eu lembro muitas vezes de eu estar com esse funcionário que a gente falou, né, que é o Júnior, tudo. Eu saí com ele para vender o produto de limpeza e eles na empresa, fazendo tudo acontecer na empresa, e eu do outro lado também. Mas ao mesmo tempo nós começa a perceber que quando a empresa ela vai aumentando, ela vai ela vai crescendo, aquilo que ficou na nossa vida, a gente agradece e a gente é grato de coração por aquilo ter aberto a nossa porta, e também poder entrar dentro da empresa e poder ajudar a melhorar cada vez mais, porque eu falo que é uma evolução constante. Hoje, nesse exato momento, as empresas estão num ritmo, estão num momento de crescimento, de realmente fazer acontecer a coisa. E a partir do momento que você entende isso, muitas coisas mudam, muitas coisas melhoram, e só tende a melhorar cada vez mais. Eu acredito que o principal para a gente manter uma empresa familiar de pé é não esquecer o motivo. Porque muitas vezes as pessoas elas começam a empreender para ajudar a família, para crescer com a família, e no meio do caminho se perde, porque acaba negligenciando a família.
Então, muitas vezes a gente tem que olhar o porquê. Por que vocês começaram lá atrás a empreender? Foi pela sua família. Então, a gente não pode se perder no caminho, porque muitas vezes a gente fica olhando o final, a chegada. Mas o caminho, ele é importante. E quem tá com você no caminho também é importante. Então, chegar lá não é mais importante. O mais importante é desfrutar o caminho. E no final da vida você fala, valeu a pena, tudo que eu fiz foi pela minha família. Eu falo que eu sou muito grata a Catiju, e isso eu falo para os meus pais de coração, porque se eles não tivessem tido a coragem que eles tiveram de empreender e de fazer tudo o que eles fizeram, a Catiju, ela é um canal hoje de realizações de sonhos, tanto meu, quanto do meu irmão, quanto dos meus pais, quanto de bênçãos para outras famílias que também conquistaram casas, carros, viagens. Então eu tenho muito amor pela Catiju, porque a Catiju, ela é um canal de bênção. E eu enxergo ela dessa forma, é como se ela fosse mesmo um ente querido. E é isso que mantém a gente de pé, é isso que mantém a gente perseverante, mesmo com as dificuldades, com as decepções que acontecem dentro da empresa também, porque quando a gente trabalha com pessoas, é impossível não se decepcionar, né? Graças a Deus, a gente tem funcionários que estão com a gente já há mais de 15 anos. 20 anos. 24 anos. Porque, 24? Meu Deus. 24 anos. Eu vou trazer os funcionários para falar. E assim, é realmente uma família. Essas pessoas, elas estiveram do nosso lado no melhor e no pior momento da nossa vida. Choraram com a gente, se alegraram com as nossas conquistas. E assim, por mim, essas pessoas, elas vão ficar do meu lado até o fim. Só sai de lá se elas quiserem mesmo. Quando aposentar, né? Ou se aposentarem. Mas assim, eu acho que a essência da Catiju é essa. É família. Todos que chegam até a gente, eles têm que levar alguma coisa de bom, né? Porque passar pela vida de alguém e não deixar nada, ou deixar algo ruim, não. Quem conhecer a gente vai ter essa oportunidade de sentir. Estamos aqui para ajudar, servir, entrar na sua casa, fazer o melhor serviço possível na sua empresa. Porque eu acredito que a missão, ela é muito maior que nós, né? Com certeza. O que a gente quer é isso. Trabalhar com honestidade, sempre o que a gente colocou em primeiro lugar, né? Em tudo que a gente faz, com honestidade. E fazer o melhor. E colocando Deus na frente de tudo. Sim. Que sem ele a gente não é nada. Não é nada. Exato. E assim, o nosso serviço hoje, né? Vamos falar um pouquinho do serviço que a gente presta, porque a gente falou muito da empresa, da origem, do orgulho e dos princípios e valores que a gente preza, que eu acho que é fundamental, é a base de toda empresa. E assim, o amor que a gente tem um pelo outro, né? Que apesar das dificuldades, apesar da gente às vezes não concordar com tudo, a gente tem amor e respeito. Né? Não é perfeito sempre, porque perfeito é só a Margarida. Mas o mais importante a gente tem, que é amor, né? Exato. E por isso que a gente tá aí junto há tanto tempo. Mais de 34 anos no mercado e somos isso. E assim, a nossa empresa hoje, ela presta serviço de controle de pragas. A parte de saneamento, a gente tem os caminhões para sucção de efluentes, limpeza de caixa de gordura, detecção de vazamento, limpeza de caixa d'água. Então, a gente considera um leque grande. Geralmente... agora tivemos mais uma nova aquisição para entrar nesse outro nicho com o caminhão de alta potência sugador para trabalhar nas indústrias, né? Vacal. Que é o Vacal. E assim, a gente trabalha tanto em comércios como em residências, né? Como indústria também. Indústria. Escolas. Na verdade, o nosso geral. serviço é um serviço essencial, né? Para quem não conhece o ramo, mas eu acredito que todos aí em casa já teve a necessidade de algum serviço desse em algum dia, né? Algum problema com alguma praga. E assim, sempre que vocês forem procurar a empresa do ramo, procure empresas sérias, porque você está colocando em risco a sua família ou a sua empresa. Se você for uma empresa, provavelmente vai ser exigido certificações. Então, é importante você sempre procurar saber se a empresa realmente está qualificada. A pessoa que vai entrar na sua casa,
ela não pode pôr em risco sua família, seu animal, então tem que ser pessoas qualificadas, que estão sempre em treinamento, como nossos funcionários. Então, o recado que eu deixo para vocês é isso. Quando vocês forem contratar, procurem empresas sérias. Não precisa ser a Catiju, mas se for a Catiju, vai ser um prazer atender vocês. É isso aí. É isso aí. E, né, vocês estão falando aqui sobre essa parte dos nossos serviços, né, daquilo que a gente realiza. E eu também, né, quantas vezes eu já fui fazer dedetização, fui fazer desentupimento, e uma coisa que acontece muito é o cliente, infelizmente, ele deixa a coisa para pior, né? Vamos falar assim, por exemplo, você vai num médico, como qualquer um aqui, só vai quando você tá sentindo dor ou com alguma coisa, ou doente realmente. Nunca você vai na preventiva, né? Você não vai fazer uns exames no médico, você esquece de fazer exames. Você sempre vai quando há necessidade. Infelizmente, hoje, o ser humano em geral, né? Ele vive essa forma de só na hora da emergência que ele vai trabalhar, que ele vai procurar um médico, ou que ele vai num dentista da vida. Como você pode trazer várias setores que isso acontece. Então, na nossa empresa, nós sempre falamos a importância da preventiva na casa de vocês. A importância de vocês trabalharem com preventiva, porque, primeiro, vai ser muito mais barato do que você trabalhar de uma forma emergencial. O emergencial, infelizmente, ele é mais caro, justamente porque você precisa daquela empresa naquele exato momento. E a empresa vai lá para executar o serviço e fazer o serviço e fazer bem feito. Quando nós trabalhamos com preventiva, a cada 6 meses, por exemplo, na sua tubulação de esgoto, fazendo serviço em 6 meses, fazendo a dedetização em 6 em 6 meses, controle de pragas, tudo isso agrega a você estar no controle de tudo. A partir do momento que você sai do controle e você deixa fazer o serviço para depois, acredite, infelizmente vai ser bem mais caro do que seria nesse exato momento. Então, você que está aí, se você quiser aqui com a gente na empresa Catiju, faça essa preventiva, faça um contrato com a nossa empresa, para que a partir do momento em que você precisar do serviço, você já vai ter a empresa certa para fazer o serviço e vocês não ter o problema. Vai ser resolvido o problema, vocês não vão ter dor de cabeça e vocês vão ter todos os certificados, garantias, tudo certinho. Então, isso é muito importante você entender a importância da preventiva nos seus serviços. É isso aí. Sim, vamos imaginar um cenário, né? Como nós já pegamos isso, um restaurante famoso, onde no horário de pico, né? Que seria no horário de refeição, de almoço, o esgoto transbordou, né? E a cozinha estava toda alagada. Então, para não chegar nessa situação, por isso que a gente fala da preventiva. O serviço preventivo é justamente para não passar por esses são situações que pode denegrir, né, a imagem de você como cliente. De repente, imagina um esgoto transbordando em plena hora de almoço, ou uma barata correndo, né? Isso acaba com sua imagem. Um cliente que entra lá no Google e fala, eu comi lá e achei uma barata. Infelizmente, é melhor prevenir do que esperar vir um problema e uma situação dessa. E só estoura nesse momento. Naquele momento que você menos espera é o momento que estoura a bomba. Geralmente. E aí vai a desentupidora e vai cobrar o que realmente vale e o proprietário vai ter que fazer pela necessidade, mas aí no fundo, quando ele for perceber, ficou mais caro. O prejuízo é maior, né? Ficou mais caro. Vou continuar as perguntas aqui, que a gente tinha um cronograma. Olhando para trás, vocês imaginavam chegar até aqui? Eu imaginava e imagino que eu quero mais. Logo que eu entrei nesse barco, agora eu quero mais. Não vou parar por aqui, não. Eu almejava. Mas eu sei que, assim, a gente viveu o extraordinário de Deus.
E a gente vê que Deus sempre faz muito e muito pela gente, entendeu? Então, sempre Ele nos surpreende. E eu me sinto surpreendida, assim, em tudo. Em todas as situações, em todos os momentos que a gente, né, deu uma alavancada. Eu sempre almejei, mas eu me surpreendo ainda. Sim. E sempre vou me surpreender. Eu costumo dizer que o que a gente vive hoje, não que a gente não imaginava chegar, mas já é mais do que a gente sonhou. Porque, graças a Deus, é o que eu falei, a Catiju, ela é realmente um canal de bênçãos na nossa vida. O que a gente vive hoje já é extraordinário. Mas eu creio que é só o começo do que Deus ainda tem pra gente, né? Mais uma pergunta aqui pra vocês. Qual o momento mais marcante da Catiju? Qual é aquele cliente que vocês falaram, nossa, que orgulho? Para mim, foi quando a gente pegou o contrato no metrô de São Paulo. É um órgão fundamental, né? Muito sério. Um órgão sério. E fundamental para a cidade de São Paulo, né? E a gente ter a responsabilidade de cuidar de um local onde milhares de pessoas passam todos os dias, milhares de trabalhadores que precisam do transporte. Sim. E a gente estar fazendo o serviço com excelência, isso... Sim, a gente é surpreendido até pelos clientes, né? A gente tem esse feedback do pessoal do metrô e eles falam, nossa, com a Catiju a gente não tem problema. E realmente é algo que nos orgulha, porque o contrato ele foi desafiador, ele é um contrato desafiador, porque a gente tem algumas questões de horário que tem que ser entregue rápido. E graças a Deus, nesses anos todos, a gente só teve elogios, né? E isso é orgulho, né? Cada cliente que agradece o atendimento, que agradece o serviço, é um motivo para nos orgulhar, né? Só para trazer um pouco da curiosidade das pessoas que vão assistir a esse podcast, né? Para vocês terem ideia, a cidade de São Paulo ela não para, né? Porque a todo momento tem empresas fazendo serviços de noite e geralmente esse serviço que a gente faz é de madrugada. Quando as pessoas estão indo dormir, quando as pessoas estão nas suas casas, nós temos uma equipe de prontidão para estar fazendo os serviços de desentupimento, limpeza de fossa, sucção de fossa, nessas regiões aqui em São Paulo, onde está o metrô. E o muito legal disso é que sobre trilhos, quantas e quantas vezes eu já conversei com pessoas, né, que estavam na rua e comentando sobre o nosso serviço. A gente trabalha no metrô de São Paulo de madrugada. As pessoas perguntam, mas como que é esse serviço? Eu explicando para elas, né, elas ficam surpreendidas. E realmente porque, como eu falei, a cidade não para. E acredite, a todo momento precisa de manutenção, precisa estar tudo certinho para que quando você acorda de manhã e você vá no metrô, tudo esteja certo da maneira certa para que as pessoas se locomovem de como é no metrô e a coisa aconteça. Então, isso é muito curioso, né? As pessoas têm muita curiosidade, e não só desse serviço, mas como vários outros serviços. Às vezes tem pessoas que já ouviram falar sobre limpeza de fossa, mas não associa aquilo. A importância de limpeza de fossa, a importância da dedetização, a importância de você conhecer cada um desse tipo de serviço que a nossa empresa pratica e está acontecendo ao redor de São Paulo. Continuando aqui com as perguntas, eu queria saber qual o maior sonho ainda que vocês desejam alcançar com a Catiju? A gente, assim, o que a gente pretende? Expandir isso mais, né? A expansão da empresa, sim. Para estar atendendo mais pessoas, para estar disponibilizando mais empregos, né? Que isso é a colaboração que a Catiju tem com
com a sociedade, né? Então, isso, para mim, seria um sonho. É levar essa marca pro resto da vida. Guardar a Catiju assim no É. coração e ficar pro resto da vida ela sempre no coração. E sempre na lembrança e saber que nós conseguimos fazer uma marca e essa marca vai ter que ficar para sempre aí. Sim, eu acredito que seria a expansão da Catiju com um propósito, né? Seria sermos agentes transformadores por onde a gente passar. Então, hoje mesmo eu estava falando sobre um sonho de repente, a gente crescer, expandir, em se tornar a maior desentupidora do Brasil, quem sabe, e poder, a cada expansão, dar oportunidades para os funcionários, que eles começam lá de baixo e, quem sabe, se tornar sócio em novos ambientes, né? Então, eu sempre vi a Catiju grande nesse nível. Ter um modelo de negócio que seja replicável, que tenha princípio e um propósito claro. Onde passar, deixar a nossa marca e nosso legado, que eu acho que é isso que a gente está nesse mundo para isso, né? Então, eu acredito que a maior missão nossa seja alcançar pessoas e mostrar que através do empreendedorismo é possível ter uma vida digna, dar um futuro legal para nossa família e levar o nome de Deus aonde a gente for, porque sempre a glória vai ser dele, né? Nunca nossa. Tudo que a gente faz, a gente só faz porque ele nos capacita. Então, o grande objetivo da Catiju é esse: se tornar uma empresa de excelência no mercado e que tudo que a gente faça, a gente consiga glorificar o nome de Deus. Amém. Amém. Verdade. Amém, né? E já estamos quase encerrando nosso primeiro episódio do Coaching Cast. Opa! Coaching Cast não. Primeiro episódio do Catiju Cast. E é porque eu falei Coaching Cast que eu também tenho o Coaching Cast, que é meu outro podcast relacionado com coach. Já Se você quiser, propaganda, né? se você quiser assistir também sobre coach, esse ambiente, fica à vontade, Coaching Cast. Mas já estamos quase no final aqui do Catiju Cast. E para trazer um pouco, eu queria perguntar para vocês qual é a mensagem que vocês querem trazer a respeito de empreendedorismo, a respeito de como construir uma empresa para quem está começando, para quem está começando aí de casa. Que conselho vocês dariam? O conselho é aquele, é coragem, né? Nunca desanimar, ir para cima. Vai passar sufoco, mas não pode desanimar não. Ponderamento. Ponderar as coisas. E ser honesto, ser uma pessoa honesta, jogar limpo. Não querer pegar o cliente para fazer um serviço só uma vez. Tem que fazer serviço, o cliente você tem que ter ele para sempre. Não adianta você fazer um serviço hoje e nunca mais você encontrar aquele cliente, entendeu? Eu acho que a melhor parte do mundo é você fazer seu serviço e ser honesto, só isso. Sim, honestidade, compromisso, né? Comprometimento com aquilo que faz, excelência. E coloca Deus à frente que vai. A gente está aqui nos últimos instantes. Eu queria falar para vocês o que vocês diriam um para o outro depois de toda essa trajetória linda, né, que vocês construíram, todo esse legado que já existe e que a gente pretende carregar aí para as nossas gerações, com tudo que vocês fizeram por nós, pela nossa empresa, pelas famílias que trabalharam com a gente. O que vocês diriam hoje, um ao outro? Com tudo que vocês construíram, o que vocês diriam um para o outro? Eu tenho muito a agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter me dado essa mulher para mim. Ele me deu essa mulher para mim, porque foi dado mesmo, por ele, né? E ela foi firmeza, sempre esteve do meu lado e foi guerreira comigo, então eu só tenho a agradecer a ela, né? E a Deus por ela ter lutado comigo aí e ter acontecido. Eu, a mesma coisa, tenho a agradecer a você pela sua coragem, né? Que você sempre teve, por você ser tão família. Você sempre colocar a família na frente de tudo. O cuidado que você tem com a gente. E pela parceria que a gente tem de 38
8 anos. Meu Deus. 38 anos. Bastante ano. Então, eu só tenho a agradecer. E pela paciência também, né? Porque, Tem que ter muita paciência. porque paciência, né? É Tem tudo. que ter. Paciência Tem que é ter tudo. muito amor, Tem que né? ter. Uma E empresa, amor, uma é. empresa, como a Amor. gente já falou, e a gente vai encerrar falando isso novamente. Uma empresa familiar para dar certo, acima de tudo, Tem que ter amor. tem que ter amor. É. Porque se a gente esquece o porquê, a gente perde tudo, né? Então, Sim. eu acho que o maior fracasso do ser humano é ter sucesso fora de casa e perder a família. Então, se você tem uma empresa familiar, 95% das empresas são familiares. A empresa familiar, ela quebra primeiro dentro de casa. Se você quebra a sua aliança com a sua família, com a sua mulher, com seus filhos, você já perdeu. E não existe fracasso pior do que ter sucesso na rua e perder a família. Então, sim, é possível empreender com uma família. Sim. E assim, não tem nada que nos dê mais orgulho hoje do que Sim. tudo que a gente construiu hoje, né? Juntos. Então, eu quero agradecer de todo o meu coração aos meus pais. Vamos falar do nosso mascote, né? Ah, meu filho. É, do Miguel. nosso mascotinho. Agora a gente tem um motivo maior, né? Pra ter tudo isso. A gente sai de casa, a gente deixa lá o pequenininho lá, o Miguel Antônio. E a nosso gente fala, ó, a mascotinho. gente tá indo lá trabalhar pra gente realizar seus sonhos, né? Porque depois que ele nasceu, É tudo por ele. tudo por ele. É criar realmente momentos e coisas para que quando ele cresça, ele entenda que tudo que a gente fez foi por ele. E acho que depois que ele nasceu, a gente tem um gás maior, né? Porque maior. a vontade de realizar os sonhos e apresentar o mundo para ele é muito grande. Muito Então, o porquê, né? O porquê a gente faz tudo isso? É por isso. Isso. É o herdeiro, vai tomar conta de tudo. É o presidente. É o presidente. É o super chefinho. Super chefinho, isso. É isso aí. Então, a gente só tem a agradecer. Vamos nas considerações finais. Kátia, mãe, pai, fala aí as últimas palavras para os nossos telespectadores. Pessoal, eu só tenho a agradecer tudo que Deus fez por nós, pela nossa família e pela nossa empresa. E quero manter essa linha, que todos tenham fé, acreditem no poder da fé e que quando a gente quer, a gente chega lá. Colocando Deus na frente, a gente chega. Então é isso que eu quero deixar para vocês e deixar a nossa empresa à disposição para servir os nossos serviços, né? E estamos à disposição para o que vocês quiserem, tá bom? Fiquem com Deus. Agradeço a todos. Agradeço o Danilo aí, um parceiro, um cara da hora, que tá aqui com a gente. E agradeço a todos que sempre esteve ao nosso lado, né? Apoiando nossos serviços. E pode confiar, chama a Catiju, que a Catiju resolve o problema de vocês. Tá ok? Um abraço a todos. Uau, sensacional, hein, galera? Olha só, não esquece... Você quer se despedir também, Karen? Sim, vou me despedir. Você É que eu ia para as considerações finais. Ah, tá. Gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado. Foi o nosso primeiro podcast. Aqui só quem tinha experiência era o Júnior, então ele foi melhor que todo mundo, mas a gente entregou nosso melhor, a nossa verdade, quem nós somos isso mesmo. É bem transparente o que a gente é. E aí a gente quer deixar a nossa empresa e a nossa família à disposição da sua casa, da sua empresa. Então, se você precisar de serviço de detetização, controle de pragas, desentupimento, pode ligar pra gente que a gente vai atender da melhor forma possível. Uau, sensacional. E galera, ó, não esquece de deixar o seu like aqui no YouTube da Catiju, que vamos ter a parte do YouTube e também nas nossas redes sociais, como o Instagram, também vai ter alguns cortes lá desse episódio. Então, nós vamos
deixar na descrição tudo certinho, os nossos serviços. Você precisando realmente, a gente vai deixar lá direto no link do nosso site, do nosso Instagram. Então, queria muito agradecer a cada um de vocês que esteve aqui nesse momento. Agradecer a Deus por ouvir, né, mais uma vez a história da nossa família, que realmente é muito emocionante ouvir cada um contando a sua história, né, a sua percepção, e agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente. Então, galera, abraço e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.